Olá, pessoal! Nessa aula nós discutiremos a neuroendocrinologia do estresse. O estresse é um termo que está sendo extremamente utilizado nos últimos anos, tanto pela população de maneira geral, como pela comunidade científica, pela comunidade dos médicos, dos profissionais da área de saúde de maneira geral, o que desperta até o interesse das indústrias farmacêuticas, né? É a queixa de mais da metade da população que se queixam de estresse. Em função disso, em função desse cenário todo, o conceito de estresse se tornou um conceito polissêmico. E às vezes a gente acaba se esbarrando em alguns erros, algumas confusões em função desse conceito. Hoje aqui para a aula, um conceito biológico aceito de estresse, e o conceito que a gente vai adotar, é o conceito que compreende o estresse como uma síndrome de adaptação geral. Essa síndrome de adaptação geral, ela consiste necessariamente de um conjunto de respostas coordenadas pelo organismo em função de alterações, de perturbações no meio interno desse organismo. Mas qual é a diferença dessas respostas em função dessa perturbação do meio interno dos mecanismos homeostáticos que vocês vêm estudando ao longo da disciplina? A diferença é o fato de que estes ajustes feitos por essas respostas do organismo em função desse estímulo estressor, ele não visa restabelecer as variáveis aos seus níveis normais. O contrário dos mecanismos homeostáticos, que visam necessariamente restabelecer a homeostasia, ou seja, levar as variáveis aos seus níveis normais, ou às suas flutuações normais, né? No caso das respostas ao estímulo estressor, elas, na verdade, visam fornecer ao indivíduo condições para passar por essa emergência ou por essa situação extrema, né? Para lidar com essa situação estressora, com esse agente estressor, né? Então, muitas vezes, leva o organismo a colocar suas variáveis acima do que seria normal. A pressão arterial muitas vezes está elevada, né? A glicemia também está elevada. Então, essa é a diferença básica entre essas respostas a um estímulo estressor das respostas homeostáticas que vocês vêm estudando. Muito bem. Então, essa figura tenta esquematizar essas respostas, tanto hormonais como neurais, aos estímulos estressores, ao estresse. Então, aqui a gente vê uma gama de respostas que é mais uma vez o hipotálamo como um centro integrador e coordenador de respostas fisiológicas, né? Então, o hipotálamo ele vai coordenar respostas via sistema nervoso, especificamente, sistema nervoso autônomo, porção simpática, ou então por meio da secreção de alguns hormônios específicos, controlados pelo eixo hipotálamo-hipófise e suas glândulas-alvo, especialmente aqui nesse cenário a adrenal, o fígado e a tireoide. Então, é isso que a gente vai ver ao longo dessa aula, tudo bem? Só quero lembrar vocês que essas respostas neurais, né, coordenadas pelo sistema nervoso autônomo e porção simpática, elas fazem parte de uma reação de alarme, que é uma reação a curto prazo. Enquanto que essas coordenadas pelos hormônios, que tem o controle da secreção é feito pelo eixo hipotálamo-hipófise, eles participam, na verdade, da reação de resistência ao estímulo estressor. Então, quando o estímulo permanece por mais tempo, essa é a configuração das respostas do organismo que se dá pelos hormônios, formando a reação de resistência ao estímulo estressor. Vamos destrinchar, então, isso aqui.
Aqui a gente tem a mesma figura, parte dela, né, aumentada. A gente tem os estímulos, então, estressores estimulando o hipotálamo. Esses estímulos estressores, eles não necessariamente são desagradáveis. Eles podem ser agradáveis, podem ser desagradáveis. Eles possuem várias modalidades. Pode ser um choque emocional, pode ser uma patologia, um ferimento que leva a uma hemorragia, pode ser uma atividade física extenuante. Enfim, são várias as modalidades que esses estímulos podem participar, né? Então, esses estímulos são processados pelo hipotálamo. O hipotálamo, então, pode, em função disso, ativar a porção simpática do sistema nervoso autônomo e os nervos simpáticos vão, via ativação da medula da adrenal, liberar a adrenalina sistemicamente, ou então a atividade dos vários nervos simpáticos vão coordenar uma gama de respostas que vocês até já viram com o professor Hamilton nas aulas anteriores, né? Vocês viram que essas respostas, entre essas respostas estão o aumento da frequência cardíaca e da força de contração cardíaca, vasoconstrição dos vasos sanguíneos, na maioria das vísceras e na pele, né, na região periférica, dilatação dos vasos sanguíneos, especialmente no coração, pulmão, encéfalo e músculos esqueléticos, que são aquelas regiões que vão eventualmente participar de uma resposta emergencial, em frente a uma situação de emergência. Contração do baço, conversão de glicogênio em glicose, ou seja, fornecimento extra de energia para esse organismo. Dilatação das vias aéreas, facilita, né, e potencializa a oxigenação desse organismo. E diminuição das atividades digestivas, ou seja, o fluxo sanguíneo e a atividade do organismo é direcionada para as regiões que vão participar efetivamente da resposta a esse estímulo estressor. Lembrando que essa resposta ela é dada a curto prazo, ela é rápida, então ela é dada frente a um estímulo estressor momentâneo. Agora, se esse estímulo estressor persistir, são acionadas outras gamas de respostas que envolvem o eixo hipotálamo-hipófise e, como a gente viu no esquema anterior, a adrenal, fígado e tireoide. Nessa parte do esquema, a gente vê como o fígado e a glândula tireoide estão envolvidas nessas respostas a longo prazo, nessa reação de resistência. Então, aqui, o hormônio de crescimento, que foi estimulado pelo eixo hipotálamo-hipófise, e a gente já viu como se dá esse controle na aula anterior, especificamente. Então, o hormônio de crescimento vai, no fígado, participar da resposta ao estresse, uma vez que ele aumenta a concentração de triglicerídeos e de glicogenólise, ou seja, a quebra de glicogênio em glicose. Essas duas funções vão também fornecer uma energia extra para o organismo. Os hormônios tireoidianos que foram estimulados pelo hormônio estimulante da tireoide, proveniente da hipófise anterior, participam também da resposta ao estresse porque eles aumentam o catabolismo da glicose para produzir o ATP, né? Então, eles, mais uma vez, disponibilizam uma energia extra para que esse organismo consiga lidar com esse estímulo estressor que está permanecendo um tempo mais longo. A adrenal ocupa um papel especial, diferente nesse cenário, importantíssimo. A adrenal, os hormônios especificamente do córtex da adrenal, são estimulados pelo hormônio da hipófise anterior, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que por sua vez também foi estimulado por hormônio hipofisário. Esse hormônio estimula a adrenal a liberar mineralocorticoides e glicocorticoides. O principal mineralocorticoide liberado pela adrenal é a aldosterona. Vocês já viram a função da aldosterona no sistema cardiovascular e no sistema renal. Então, vocês já viram que a aldosterona, ela predispõe, né, ela estimula a retenção de sódio. Já que ela estimula a retenção de sódio, ela também estimula, então, indiretamente a retenção de água, aumentando, assim, o volume sanguíneo e, eventualmente, a pressão arterial. Isso pode ser vantajoso em uma situação de estresse, por exemplo, causada por uma hemorragia.
Se a situação de estresse é causada por uma hemorragia, o aumento da volemia e o aumento da pressão arterial é extremamente vantajoso nesse cenário. Mas, eventualmente, não. Se é causado por um outro fator estressante e esse indivíduo já tem uma pressão arterial elevada, ele já é hipertenso, você você aumentar ainda mais a pressão arterial desse indivíduo pode ser desvantajoso para esse organismo. Então, as respostas ao estresse, elas não necessariamente são realizadas de acordo com o tipo do estímulo estressor. É uma gama de respostas que a gente tem frente a qualquer situação estressora. O cortisol é considerado o hormônio do estresse. Ele é o principal hormônio que estimula, né, e que provoca uma gama de respostas de reação, de resistência a um estímulo estressor. Que respostas são essas? Aqui a gente tem o exemplo de algumas respostas, como por exemplo, a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? Nada mais é do que a formação de glicogênio, a síntese de glicogênio, a partir de outros derivados que não a glicose. Então, a partir, por exemplo, de ácidos graxos ou de aminoácido. Então, você forma glicogênio que depois, eventualmente, vai ser quebrado em glicose, fornecendo aí uma energia extra para o organismo, né? Catabolismo proteico. Aí você tem mais aminoácidos disponíveis para a gliconeogênese. Sensibilização dos vasos sanguíneos, principalmente a agentes vasoconstritores, né? Então, você aumenta mais a pressão arterial porque você aumenta mais a resistência periférica. E redução da inflamação. O cortisol é um importante e potente anti-inflamatório. Bom, e de onde vêm esses hormônios mesmos? A gente já falou que esses hormônios eles são secretados pela glândula adrenal. Aliás, pelas glândulas adrenais. Nós temos duas glândulas adrenais, que também podem ser chamadas de suprarrenais, porque são localizadas acima dos rins, né? Que tem uma vasta vascularização. Muito bem. Essas glândulas, se a gente realizar um corte da glândula adrenal, a gente pode observar que ela tem na sua superfície o que a gente chama de córtex da adrenal. É um córtex bastante espesso e a medula da adrenal na sua porção mais interior, que é responsável pela liberação de adrenalina. Então, histologicamente, a gente tem essas camadas, essa organização aqui de camadas celulares. Aqui a gente tem a medula da adrenal e o córtex da adrenal. Então, no córtex a gente tem a zona reticulada, que produz os hormônios sexuais. Nós temos a zona fasciculada, que produz glicocorticoides, e o principal glicocorticoide é o cortisol, né? A gente também tem a cortisona e a corticosterona, mas o cortisol é o mais potente deles. E a zona glomerulosa, que produz principalmente a aldosterona. Tudo bem? Bom, então esse é o eixo de controle do cortisol, o eixo hipotálamo-hipófise. Nós temos o hormônio liberador de corticotrofina, que é secretado pelo hipotálamo, que estimula, então, a hipófise anterior a secretar o hormônio adrenocorticotrófico, que por sua vez estimula o córtex da adrenal a secretar o cortisol. O aumento de cortisol, por feedback negativo, vai inibir a secreção dos hormônios do hipotálamo e da hipófise anterior, né? Além de produzir as respostas ao estresse que a gente está discutindo. Muito bem. Quero lembrar vocês que o cortisol ele não necessariamente é liberado apenas em situações de estresse, de forma alguma. Ele é um hormônio vital para o nosso organismo, ele é secretado constantemente, ele é secretado em picos, né? A sua secreção se dá em picos ao longo do dia. Ela apresenta um ritmo circadiano que tem o pico mais alto no início da manhã. Então, algumas vezes ele é chamado de hormônio do despertar, né? Do amanhecer, do despertar. Então, ele tem o pico de secreção pela manhã e também mantém essa secreção pulsátil ao longo do dia, tem outros picos ao longo do dia. E também ele é extremamente estimulado por uma situação de estresse, né? Então, o hipotálamo, frente a esses dois
estímulos libera o hormônio liberador de corticotrofina, que libera o ACTH, que libera o cortisol, que tem efeitos diferentes em diferentes tecidos. Por exemplo, no sistema imunológico, ele suprime a ação do sistema imunológico. No fígado, a gente já comentou, ele estimula a gliconeogênese, entre outras coisas. No músculo, o catabolismo das proteínas. E no tecido adiposo, a lipólise, fornecendo mais ácidos graxos para uma eventual gliconeogênese. Tudo bem? Bom, normalmente, essa reação de resistência, voltando ao nosso primeiro esquema da aula, normalmente essa reação de resistência, ela tem sucesso, ela é bem sucedida. Ela faz com que o organismo passe por uma situação emergencial ou por uma situação extrema, né, por esses estímulos estressores, e depois volta à sua situação inicial. Eventualmente, pode ser que isso não aconteça, pode ser que os recursos, né, as reservas energéticas do indivíduo se esgote. Nesse caso, a gente tem uma situação que a gente chama de estado de exaustão. É por isso que um organismo, quando ele é submetido a um estresse prolongado, a estímulos estressores prolongados, e ele é submetido a uma concentração alta de cortisol por muito tempo, ele fica predisposto a desenvolver diversas patologias, porque ele apresenta um quadro onde nós vamos ter, por exemplo, uma diminuição da massa muscular, da massa óssea, uma supressão do sistema imunológico, como a gente acabou de ver, e uma glicemia elevada por um período prolongado. Tudo isso faz com que o indivíduo tenha uma predisposição a desenvolver algumas patologias, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, osteoporose, úlcera gástrica, artrite reumatoide, enfim, esse cenário desfavorece extremamente o organismo, colocando ele em uma situação de extrema predisposição a algumas patologias importantes. Tudo bem? Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Obrigada e até a próxima aula.